lost and you know it, love. When you fall and you're hollow. When you give and you gotta go. Take the long road. 3 kids broke home. Knocked down but not alone. Olá, neste vídeo nós vamos falar de física, começando por um assunto da mecânica que é a cinemática, apresentando alguns conceitos básicos. E a cinemática é o tópico da mecânica que estuda os movimentos dos corpos. E a gente vai começar pelo conceito de ponto material. Para isso, imagine um carro passeando de São Paulo até Santos. Você pode considerar que as dimensões do carro são muito pequenas em relação à estrada que vai de São Paulo até Santos. Para estudar o movimento desse carro, então eu posso considerá-lo como um ponto, porque as dimensões dele são muito pequenas em relação a toda a estrada de São Paulo até Santos. Consideramos um ponto material ao objeto cujas dimensões dele são desprezíveis no fenômeno estudado. Logo, as dimensões do carro na estrada de São Paulo a Santos são desprezíveis, então podemos considerá-lo como um ponto em todo o movimento. Já o corpo extenso é aquele cujas dimensões do móvel interferem no fenômeno estudado. Repare que para estudar a passagem do trem por esta ponte, a ponte tem 100 metros e o trem tem 50. Para esse estudo eu tenho que levar em consideração o tamanho do trem, pois ele só terá passado por essa ponte quando os 50 metros dele chegou realmente a atravessar o final da ponte. Reparam que nesse caso o trem não pode ser considerado como um ponto material, pois as dimensões dele interferem no fenômeno dado. Repouso e movimento. O repouso e movimento depende do referencial adotado. Para vocês entenderem, observem esse desenho. Aqui nós temos um carro em movimento, o motorista dentro do carro e a árvore. Se nós pensarmos da seguinte maneira, o motorista em relação à árvore, no caso o referencial que estou adotando a árvore, ele está em movimento, pois o carro está em movimento com ele. Já o motorista em relação ao carro, ele está parado. Ou seja, quando adotamos o carro como referencial, não há movimento entre o motorista e o automóvel. Então, movimento e repouso depende do referencial. E aqui a explicação: motorista está em repouso em relação ao carro, e aqui motorista está em movimento em relação à árvore. Reparem que quando o carro foi referencial, repouso, que quando a árvore foi o referencial, movimento. Trajetória. Trajetória é o lugar geométrico dos pontos sucessivos ocupados pelo móvel no decorrer do tempo. Para você entender isso, vamos olhar aqui. Em primeiro lugar, a trajetória depende do referencial. Para isso, a gente vai fazer o seguinte: o primeiro referencial que eu vou adotar é esse indivíduo. Aqui eu vou ter um vagão passando, faz de conta aqui, por um trilho, e dentro dele um indivíduo soltando um objeto. Bom, para quem está aqui fora, no caso para este referencial, o que ele observa em relação ao objeto? Veja bem, quando o objeto é solto, ele vai caindo da mão do indivíduo que está dentro do vagão, e em vermelho fica a trajetória observada por quem está aqui fora. Então, em relação ao indivíduo aqui fora, nós temos uma parábola. A trajetória é uma parábola. Os sucessivos pontos de movimento formam uma parábola. Já para o indivíduo que está no vagão, à medida em que o objeto vai caindo, os pontos sucessivos de queda do objeto em relação a ele formam uma vertical, uma linha reta. Assim, para o referencial de quem está dentro do vagão, a trajetória é uma linha reta. Para o referencial que está aqui fora do vagão, a queda do objeto vai descrever uma trajetória parabólica. Convenções. Nós vamos adotar o seguinte: imagina que aqui eu tenho uma trajetória, e nessa trajetória sempre vai ter um marco zero, que seria a origem dos movimentos, tá ok? Então assim, à direita dessa trajetória nós teremos distâncias positivas. Então aqui eu vou ter mais 10 km, mais 20, mais 30 e aí vai. E já à esquerda dele nós adotaremos como distâncias negativas, menos 10, menos 20, menos 5, menos 30 e por aí vai também, tá ok? Então assim, adotado o marco zero, à direita as distâncias serão convencionadas como positivas e à esquerda como negativas. Velocidade. Nós temos dois tipos de velocidade, a escalar média e a velocidade escalar instantânea. Então vamos entender. Imagine que eu tenho a seguinte trajetória, eu vou convencionar para a direita como positivo, como a gente viu antes, aqui está o zero, e o meu móvel vai sair de uma distância S1 e vai chegar a uma distância S2. Ele sai num tempo T1 e chega num tempo T2.
Nessa trajetória, meu móvel pode ter adquirido diversas velocidades diferentes, até mesmo tendo ficado em repouso alguns instantes. O que me interessa na velocidade média é saber qual foi a média de velocidade que ele levou para percorrer todo este percurso. Então, como é que eu faço isso? Por definição é assim. A velocidade média dele vai ser o quanto ele percorreu, indiferente de como tenha ele realizado essa trajetória, sobre o tempo que ele levou para fazer isso. Então, vai ser S2 menos S1, que resulta nessa distância, dividido pelo tempo que ele levou, que é o tempo T2 menos T1. A S2 menos S1 nós chamamos de ΔS, ou variação de espaço. Então é a variação de espaço sobre T2 menos T1, que é o ΔT, que é a variação de tempo. Então guardem aí, velocidade média é ΔS sobre ΔT. A distância pode ser dada em metros, quilômetros, decâmetros e por aí vai. Já o tempo é dado em horas, minutos, segundos, dias e assim por diante. E a velocidade escalar instantânea é a velocidade que o móvel possui num dado instante do seu movimento. Então assim, aqui em cima o móvel pode ter adquirido várias velocidades diferentes em tempos diferentes entre T1 e T2. Então, num certo tempo, aqui entre T1 e T2, ele poderia estar com uma velocidade naquele momento, que eu posso chamar de T3, a 40 km por hora. Num tempo T4, ele poderia ter adquirido uma velocidade de 100 km por hora. Então, dizemos que a velocidade que ele possui num determinado instante de sua trajetória é a velocidade que ele tem naquele momento, ou seja, é a velocidade escalar instantânea. Como é que a gente representa? Assim, ó. Vamos imaginar que no tempo TS1, no espaço S1, no tempo T1, ele tivesse exatamente com 50 km por hora. Tá aqui. Como é que eu represento? É o V sem o M, porque aqui eu tenho velocidade escalar instantânea, igual a 50 km por hora. Ou seja, neste ponto ele teria 50 km por hora. Em outros pontos ele pode ter velocidades instantâneas diferentes. E no próximo vídeo nós falaremos um pouco sobre movimento uniforme. Take